Pedir comida ou cozinhar? Qual é o melhor? Qual é o mais barato? E qual tu prefere? Hoje a gente vai falar sobre todas essas perguntas. Meu nome é Luan Machado e esse é o podcast Teach Yourself Portuguese with Comprehensible Input, episódio número 9. Antes da gente começar, eu tenho um aviso importante. A gente vai falar de comida. Eu vou descrever comidas. Vocês vão imaginar comidas diferentes. E vocês, com certeza, vão pensar em comida. Já comeu? Tá com fome? Se você não comeu nada, eu recomendo comer alguma coisa antes desse podcast. Ou comer alguma coisa enquanto tu escuta, para não ficar com fome. Minha sugestão. Então vai lá, prepara um chá, um café, um sanduíche e vamos lá. Quando eu morava com os meus pais, quando eu era criança ou quando eu era adolescente, eu não pensava sobre esse assunto. Qual assunto? Cozinhar ou pedir comida? Eu não pensava nisso. Eu comecei a pensar sobre isso quando eu comecei a morar sozinho, só eu. As duas opções existem. É possível cozinhar e é possível pedir. Mas quais são as vantagens de preparar a comida em casa? Quais são as vantagens de ligar para um restaurante ou usar um aplicativo? E quais são as desvantagens? Como sempre, eu dividi esse podcast em 3 partes. Parte número 1. Comida caseira, temperada com amor. Parte número 2. Delivery de comida, praticidade. Parte número 3. Qual é a melhor opção? Vamos começar. Parte número 1. Comida caseira, temperada com amor. Eu vou contar uma história rápida, uma história pequena. Quando eu morava com os meus pais, eu não precisava olhar no relógio para saber que era hora de almoçar. Quando chegava a hora do almoço, hora de comer, eu sentia o cheiro da comida. Eu sentia cheiro de comida no ar. Cheiro de comida feita em casa. Eu sentia. Gente, o cheiro de feijão feito em casa é o melhor cheiro que existe. Melhor cheiro. O cheiro do feijão enquanto ainda está sendo feito, enquanto está sendo preparado. Quando ele está na panela, cozinhando e fazendo o barulho. Sabe, panela de pressão. No Brasil, nós usamos panela de pressão para fazer feijão. O som é esse aqui, ó. Esse é o som da panela de pressão enquanto estamos fazendo feijão. Cheiro de feijão feito em casa é um cheiro de comida, cheiro de feijão, obviamente, mas tem um cheiro especial, tem um cheiro de infância, um cheiro de boas memórias. Como eu disse, eu não precisava olhar o relógio, eu não olhava o relógio, eu sentia o cheiro de comida e eu sabia hora de almoçar, hora do almoço.
Mas como? Como isso acontecia? A comida aparecia magicamente? A comida se preparava sozinha? Por que isso acontecia? Bom, eu era criança, então eu não cozinhava. Eu não fazia comida. Quem fazia comida? Minha mãe. A minha mãe cozinhava e ela cozinhava muito bem. Comida feita em casa sempre tem um sabor especial. É um fenômeno muito interessante porque todo mundo que eu conheço concorda. Comida que a gente come em casa sempre tem um sabor melhor. Comida de mãe, comida feita em casa, ou também comida caseira. Comida feita em casa, comida caseira. Até restaurantes usam isso para descrever a sua comida. Restaurante caseiro. Restaurante com comida caseira. Mas o que é um restaurante de comida caseira? Casa, restaurante. Comida de restaurante de casa? Quando a gente come no restaurante de comida caseira, significa que a nossa família trabalha no restaurante? Significa que a minha mãe ou a sua mãe está na cozinha fazendo a comida do restaurante? Claro que não, claro que não. Mas a comida caseira mostra que essa comida tem um sabor de comida feita em casa. E isso é importante para esse episódio. Comida feita em casa não significa comida cara, ou comida barata, ou comida chique, ou comida difícil, ou comida fácil. Não, 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 não. Significa comida feita em casa. Eu vou ler 2 definições para comida caseira que eu encontrei na internet. Número 1. Não basta ser preparada em casa para ser caseira. Ou seja, não é suficiente preparar em casa para ser caseira. Comida caseira de verdade é aquela feita do zero, feita do nada, com ingredientes frescos e naturais de verdade. Se puderem ser orgânicos, melhor ainda. Definição número 2. Comida caseira é um tipo de comida que é feita em casa e nos remete ao lar, à casa, aos momentos vividos em família e aos nossos grandes amigos. De acordo com a definição 1, precisamos de ingredientes frescos para preparar comida caseira. Cozinhar em casa não é o suficiente. De acordo com a definição 2, a comida caseira está conectada a memórias relacionadas à família e a amigos. Para mim, comida caseira é uma comida geralmente simples, que a gente se acostuma a comer desde criança. Tu come quando é pequeno, tu come quando é adolescente, vira adulto e continua comendo, e isso se transforma em uma comida caseira, uma comida que você come em casa. E isso gera uma memória. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul. Para mim, comida caseira é lasanha e panqueca. Para outras pessoas, cuscuz é comida caseira. Eu comi cuscuz pela primeira vez há 2 anos atrás. Eu não tenho memórias de criança ou de adolescente sobre cuscuz. Cuscuz, que memória boa. Não tenho. Eu tenho com lasanha e com panqueca. Para mim, cuscuz é uma comida diferente. Não é comida caseira, porque eu não comia em casa quando eu era criança.
eu não tenho memórias sobre cuscuz de quando eu era criança. No entanto, tem um prato, ou melhor, 2 pratos no Brasil, que eu acho que todo mundo concorda que é comida caseira. É o clássico arroz e feijão. Todo mundo come arroz e feijão no Brasil. Eu acho que é a comida mais comum para a maioria das pessoas no Brasil. Não importa onde você mora no Brasil, provavelmente você come arroz e feijão. Então, podemos dizer que comida feita em casa é vista não apenas como comida, mas também envolve um estilo de cozinhar. Uma comida mais saudável, com ingredientes frescos, e está conectada à nossa memória, à nossa cultura e ao nosso jeito de viver. Por causa disso, cozinhar é mais do que cortar um monte de ingredientes, jogar na panela e mexer. E deu, acabou, cozinhei. É mais do que isso, é mais importante do que isso. As pessoas falam que comida de mãe é temperada com amor. E isso, obviamente, não é literal. Temperos são coisas que colocamos na comida para mudar ou realçar o sabor. Por exemplo, orégano, alho, louro, salsa e outros temperos. Amor não é físico, é um sentimento. Amor é abstrato. Não é possível ralar um pouco de amor e colocar na pizza ou colocar no arroz e no feijão. Mas quando as pessoas dizem que a comida é temperada com amor, significa que ela foi preparada com carinho e com amor pela pessoa que estava cozinhando. Por isso, para a maioria das pessoas, cozinhar é mais do que fazer comida. Mas tem um pequeno problema. Você precisa de tempo. Você precisa de tempo para cozinhar. E se você não tem tempo para cozinhar, o que você faz? Exatamente, você pede comida. Você não tem tempo para cozinhar, você pega o telefone e liga para um restaurante e pede comida. Vamos para o tópico número 2. Delivery de comida. Praticidade. Sim. Em português também usamos a palavra delivery. Com essa pronúncia, delivery. O verbo deliver existe em português. É o verbo entregar. Mas mesmo assim, muitas empresas chamam esse serviço de entregar comida de delivery. Quando a gente não tem tempo para cozinhar, com carinho, com amor, com paciência, o que a gente faz? A gente pede comida. Se você usa o telefone, a gente chama de teleentrega. Teleentrega é uma palavra estranha, porque a entrega não é feita através do telefone, mas o pedido é feito através do telefone, mas a entrega é feita de moto, provavelmente. Temos muitas opções. A gente pode ligar para um restaurante, a gente pode pedir pelo WhatsApp, pedir pelo site do restaurante ou usar um aplicativo de entrega para pedir comida. Também dá para buscar a comida no restaurante. Você pode dirigir e ir ao restaurante e buscar a comida. Mas, para buscar a comida, você também precisa de tempo. E tempo é um fator muito importante aqui. Para cozinhar em casa, você precisa de tempo.
lembra? Se você pede comida, você economiza muito tempo, porque você não precisa cozinhar. Então, pedir comida economiza tempo. Mas essa economia é apenas de tempo. Porque geralmente quando a gente pede comida pronta, ela é mais cara do que quando fazemos em casa. Caro, muito dinheiro. Barato, pouco dinheiro. Por exemplo, para fazer uma pizza em casa, você gasta mais ou menos 20 ou 30 reais comprando todos os ingredientes da pizza. Para pedir uma pizza, você gasta 50, 60, 70 ou mais, dependendo da pizzaria e dos ingredientes, ou seja, do sabor da pizza. Além disso, o serviço de entrega, a pessoa vem e entrega a pizza, esse serviço também é cobrado. Você também paga pela entrega. Separadamente, a pizza mais a entrega. Por exemplo, 50 reais a pizza mais 5 ou 10 reais de entrega. Mas por quê? São os mesmos ingredientes. A pizza em casa e a pizza da pizzaria são os mesmos ingredientes. É pizza, certo? Sim. Mas quando a gente pede pizza, nós pagamos pela pizza e pelo serviço de fazer a pizza. O dinheiro paga os ingredientes da pizza e o trabalho dos cozinheiros envolvidos. Por isso, normalmente, é muito mais caro comer pizza pronta e, normalmente, é mais barato fazer a pizza em casa. Claro que existem diferentes preços, preços altos, preços baixos, existem restaurantes caros e chiques, mas também existem restaurantes mais baratos e simples. Mas mesmo se a gente comparar um restaurante simples e cozinhar em casa, comprar os ingredientes e cozinhar em casa geralmente sai mais barato. A gente gasta menos dinheiro. Claro que quando a gente não cozinha, automaticamente a gente tem mais tempo. A gente tem mais tempo para fazer outras coisas. Então, pedir comida é mais prático do que cozinhar. Então, parte 3. Qual é a melhor opção? Cozinhar em casa ou pedir comida? Vamos pensar. Se a gente pede comida pronta, a gente economiza tempo, mas não economiza dinheiro. Se a gente cozinha em casa, a gente economiza dinheiro, mas não economiza tempo. Como decidir entre um e o outro? Como? É difícil dizer que uma opção é melhor do que a outra, porque isso depende de 2 fatores: tempo e dinheiro. Eu acho que a maioria das pessoas tenta equilibrar isso. Cozinhar 100% das vezes para todas as refeições, todos os dias, exige muito tempo. Pedir comida 100% das vezes, sempre, em todas as refeições, em todos os dias, exige muito dinheiro. As pessoas geralmente equilibram isso. Como? Normalmente, as pessoas cozinham em casa e comem comida caseira durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, durante a semana, e no fim de semana, sábado e domingo, para descansar, para relaxar e para ter mais tempo livre, elas pedem comida ou comem em um restaurante.
No Brasil, comer fora também é sinônimo de comemoração. Por exemplo, aniversários ou eventos importantes no trabalho ou alguma coisa especial em família, geralmente são comemoradas em um restaurante. Esse equilíbrio é interessante porque as pessoas aproveitam o melhor dos dois lados. Comida caseira, feita com carinho, com amor, mas também a praticidade de comer comida pronta e ter tempo. Nesse momento, curiosamente, eu estou fazendo exatamente o contrário. Durante a semana, eu trabalho muito. Eu dou muitas aulas. Então, eu compro comida pronta. E eu tenho mais tempo para trabalhar. No fim de semana, sábado e domingo, eu geralmente cozinho. Com calma, relaxado, ouvindo música, conversando e cozinhando sem me preocupar com tempo. É uma coisa relaxante para mim. Eu adoro cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar durante a semana porque eu tenho muitas coisas para fazer. Eu gosto de cozinhar no fim de semana, quando eu não estou pensando em, meu Deus, eu não tenho tempo. Por causa disso, eu preparo comida com calma e com carinho, temperada com amor. Eu prepararia a comida com preocupação e ansiedade se eu cozinhasse durante a semana. Por isso, eu não cozinho. E agora, como sempre, eu tenho perguntas para ti. Eu gostaria de saber 3 coisas. Pergunta número 1. Qual é a tua comida favorita da infância? Qual é a comida que te lembra, que traz memórias de quando você era criança? Uma comida nostálgica. Pergunta número 2. Você cozinha ou você pede comida? Pergunta número 3. No teu país, pedir comida é mais caro do que cozinhar em casa, como no Brasil? Muito obrigado por ouvir esse podcast. Meu nome é Luan Machado e esse foi o episódio número 9 do Teach Yourself Portuguese with Comprehensible Input. Tchau, tchau!